Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Emitrix Talks, um conteúdo produzido pela Emitrix, uma empresa NIQ. Eu sou o Pietro Bastos, Senior Business Manager da Nielsen EQ, e vou conduzir essa conversa hoje com vocês. Esse é o nosso primeiro episódio de 2026, e nesse ano teremos uma nova série em formato virtual, totalmente voltada para a dinâmica das relações comerciais entre indústria e distribuidores atacadistas, o conhecido canal indireto. Bom, ao longo dessa série, nós vamos trazer diversos líderes da indústria e da distribuição para compartilhar os principais desafios, as dinâmicas, os aprendizados, as práticas que realmente funcionam na construção de parcerias mais estratégicas, colaborativas e orientadas por dados no canal indireto, né? E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como desenvolver o canal indireto de forma estratégica e sustentável, equilibrando crescimento, execução, as dificuldades, o relacionamento entre indústria e distribuidor. Para começar, hoje eu recebo Pedro Leme, da CRS Brands, e Guilherme Queiroz, da Diso Distribuidora. Sejam muito bem-vindos, Gui e Pedro. Fiquem à vontade para se apresentar e contar um pouco sobre a trajetória de vocês. Pedro, fique à vontade para começar, se quiser. Muito bom. Pessoal, obrigado por nos receber aqui. Acho essas conversas muito importantes, muito salutar aí para o desenvolvimento da indústria, do mercado em geral. Precisamos fazer com mais frequência, inclusive. Bom, meu nome é Pedro Leme. Hoje eu sou gerente de desenvolvimento comercial na CRS Brands. Sou responsável por trade, marketing e gestão de receita. Boa. E Gui, fale um pouquinho sobre você também. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer aí, Carol, Pedro, pelo convite, Pietro, pela participação. Sou o Guilherme, sou um dos sucessores diretores aqui da Diso, né? Explicando um pouquinho para vocês, a gente é uma distribuidora que atua no mercado do varejo alimentar em 3 vertentes. Em uma delas, a gente é multimarca, a gente trabalha com diferentes indústrias, como a CRS Brands, Reckitt Benckiser, Nivea, Cargill, Bic, 3M. Ao total, hoje são por volta de 12, 13 fornecedores na pasta da Diso. E a gente também é broker Nestlé. A gente tem 2 operações com a Nestlé, uma na cidade de São Paulo, a gente faz uma parte da cidade de São Paulo, algumas cidades satélites em volta da cidade de São Paulo e o Litoral Sul, e uma parte aqui também no interior do estado de São Paulo. Agradeço aí mais uma vez pelo convite, espero que eu possa colaborar aí com a discussão. Boa, legal. Bom, também agradeço a presença de vocês dois, né, para essa conversa, para esse bate-papo. E vamos lá, né? A gente sabe que o canal indireto ele tem um papel importantíssimo na estratégia das indústrias, né? Gostaria de ouvir um pouco de vocês. O que vocês entendem sobre esse papel estratégico, né? O que o canal indireto tem aí de um papel relevante para as indústrias, né? Vamos começar agora pelo Gui. Vai lá, Gui, fala um pouquinho o que você entende sobre esse papel. Bom, falando, né, com mais propriedade sobre a região que a gente atua, né, tanto São Paulo quanto o interior, olhando com mais foco aí para o AS5+, é um varejo bem fragmentado, né? Então, uma rede que tem grande relevância e atua com mais fortaleza dentro de uma cidade, não necessariamente ela tem a mesma relevância e presença na cidade do lado. Então, tem bastante redes que têm aí suas 10, 15, 20 lojas que atuam, né, dentro das suas cidades e são referência ali para aquela população quando se trata de execução, qualidade de produto, preço, né? E muitas vezes para a indústria fica muito caro, tanto olhando para uma questão logística, operacional, quanto de headcount, para estar atendendo com um bom nível de serviço todos esses clientes. E aí eu acho que entra, né, o papel de um bom distribuidor que tem um bom nível de serviço, de estar levando junto com a indústria, que é fundamental, porque muitos desses clientes entendem os distribuidores como uma extensão da indústria e muito mais como operadores logísticos, né? Esse serviço de qualidade alinhado aí com uma estratégia de crescimento da indústria e está levando, né, esse nível de serviço com uma boa estruturação de merchandising, vendedores exclusivos e dedicados, lead time logístico
bom e alinhado com o setor, muitas vezes com rota fixa nesses principais clientes, né? E colaborando aí para a criação de marca, criação de categoria e desenvolvimento de market share nesses clientes que, por mais que não sejam clientes nacionais, eles são fundamentais para a criação de marca das indústrias em cada uma dessas regiões. Então, acho que esse é o grande papel aí do canal indireto, junto com os distribuidores em parceria com as indústrias, de estar desenvolvendo, né, esses clientes que têm grande relevância, de forma colaborativa. Legal, boa. Realmente tem um papel aí bem relevante olhando para a visão do distribuidor, né? E Pedro, se a gente olhar para a indústria, né? Como que você enxerga esse papel do canal indireto na estratégia da indústria? Olha, eu diria que não é só um papel relevante, é um papel assim dos mais importantes na estratégia Fundamental, né? da indústria. Fundamental, com certeza. Eu diria assim, bem resumidamente, né? O distribuidor, o bom distribuidor, ele faz a indústria chegar onde ela não chegaria sozinha, né? Isso quer dizer o quê? Ele se torna realmente essa extensão da indústria. Então, se a gente fosse pensar em 3 pontos fundamentais, além da capilaridade, que talvez seja mais a função aí mais óbvia, intuitiva, né? Ele tem um papel educacional e de eficiência operacional, como o Guilherme comentou. Então, a gente tem um ganho logístico no atendimento através do distribuidor e, principalmente, um papel de construção da categoria, porque é dessa forma que a gente, como indústria, consegue chegar levando novas tendências, novos lançamentos num país continental como é o Brasil, né? Perfeito, perfeito. Tem um desafio grande aí no tamanho do nosso país, né? E Sem realmente dúvida. o distribuidor ele pode fazer esse papel de levar os produtos das indústrias a todo o país, né? Mas nessa relação entre indústria e distribuidor, a gente tem uma relação transacional e uma parceria mais estratégica, né, Pedro? E como que você vê, como que se diferencia essa relação transacional dessa relação mais estratégica com o distribuidor? Eu acho que numa classificação de mercado até um pouco mais antiga, a gente costumava chamar tudo de canal indireto, né? E acho que ainda se chama assim em muitas Sim, empresas, mas a abordagem e a importância é bem diferente se a gente comparar o atacado e o distribuidor. O atacado realmente vai ser essa transação mais fugaz, mais transacional, que você falou, mas o bom distribuidor, né, o cara que faz realmente o papel de prestação de serviço da distribuição, o interesse tanto dele quanto da indústria é realmente de ter uma ligação de longo prazo e uma parceria estratégica. É dessa forma que a gente vai conseguir realmente executar a estratégia no ponto de venda, né, que é onde se ganha o jogo. Ao longo dos anos aí a gente mudou bastante, né, a forma de atuar, de forma que a gente possa realmente investir, colocar recurso aonde nos traz resultado. Então, os bons distribuidores são aqueles que se destacam e prestam realmente esse serviço de execução, né? mas aí você tem um grande desafio, que é identificar esse distribuidor, né? E o que que você observa na hora de identificar qual é o parceiro estratégico, quem vai ser aquele seu distribuidor, né? Quais são as características, as propriedades? Olha, eu acho que passa muito por um entendimento regional, né? O distribuidor, o bom distribuidor do Sudeste, talvez não seja o mesmo tipo de distribuidor que você tem no Norte ou no Nordeste, etc. Você precisa ter sim um conhecimento da região, né, através do time comercial aí próprio, para conseguir identificar esses players, esses parceiros que vão através de uma estrutura financeira sólida, de uma infraestrutura mesmo de prestação de serviço, né? Enfim, o cara que não vai só tirar o pedido, mas enfim, vai conseguir executar a sua estratégia, vai conseguir trabalhar incentivo para equipe, vai conseguir executar material no ponto de venda, enfim, então a gente pode detalhar aí as atividades todas e acho que a gente ficaria aqui um bom tempo falando sobre Sim. isso, mas é muito mais essa
capacidade de prestação de serviço em todos os sentidos, não só de execução, mas, como eu falei, de absorver risco financeiro, etc. Legal. E aí vem, Guilherme, o desafio de prestar o bom serviço, né? E aí, poxa, para você ser escolhido como um distribuidor da indústria, você tem que levar esse bom serviço aos seus clientes. E como que você busca alcançar? Quais são as boas práticas que você tem que você busca alcançar esse bom serviço com seus clientes? Bom, eu acho que muito do que o Pedro falou sobre desenvolver um bom trabalho com o cliente, executar, né, um bom serviço no ponto de venda, começa muito com uma boa política comercial estabelecida pela indústria, né? A indústria realmente saber o papel de cada player, de cada canal dentro dessa relação no varejo. Desde o pequeno varejo, falando de mercearia, empório, AS1 A4, até os grandes players, né? Dar realmente condições para que cada um estabeleça e realize seu papel dentro da cadeia. Certo. Olhando, né, para as grandes contas, onde realmente acontece o grande desenvolvimento de market share, de visão de produto, né, para as indústrias, a gente tem uma abordagem um pouco diferenciada, a gente investe bastante aqui na nossa equipe de merchandising, acho que é um grande diferencial que a gente vê do nosso papel como distribuidor, de estar levando essa execução com mais qualidade, executando os produtos no ponto de venda. A gente tem aí mais de 100, 110 promotores espalhados pela nossa região de atuação, alguns deles até promotores fixos dentro dessas lojas. A gente tem a figura de um coordenador que coordena, a gente tem hoje 3 a 5 coordenadores que coordenam, né, esses promotores dentro da nossa área de atuação, e a gente criou também, né, um cargo intermediário entre o promotor e o coordenador que a gente chama de promotor líder. Né? Hoje a função do promotor é manter uma boa execução no ponto natural, né? Garantir o nosso share of gondola no ponto natural, e aí entra a figura do promotor líder, que ele funciona ajudando os promotores a fazer as megas exposições, né? Criar um ponto extra, um terminal, fazer execuções diferenciadas aí dentro do ponto de venda. Além disso, a gente tem, né, para atender essas grandes contas, a figura dos vendedores exclusivos, onde eles vão nesses clientes para falar das indústrias específicas, no máximo uma ou duas indústrias, para realmente dar um foco e ter aí um nível de serviço nesse tipo de cliente diferenciado, né, junto com a presença da indústria, de um bom executivo aí que faz esse meio campo entre indústria, gente e os varejistas. Ou seja, há uma necessidade de investimento em pessoas, né? Treinamento, desenvolvimento de pessoas, para que você tenha esse bom relacionamento com os seus clientes varejistas, né? E consiga desenvolver a categoria com a indústria. Só que desafios existem muitos, né? E desenvolver esse crescimento do canal indireto e a gente precisa superar, né? Como que você vê hoje, Guilherme, os principais desafios estruturais da relação entre indústria e distribuidora, né? Onde você vê mais atrito nessa estratégia, nessa execução? Eu acho que passa muito pelo primeiro ponto que eu comentei, né, das políticas comerciais, uma indústria que realmente enxerga o papel de cada um, né, dentro da cadeia e sabe criar mecanismos de incentivo para cada um, para que a indústria como um todo chegue nos seus objetivos, já sai, né, um passo na frente. Acho que aí, né, passa muito também por uma estratégia de sortimento por canal, saber quais produtos têm mais fit com um pequeno varejo, um varejo de médio porte, né, qual o mix também para as grandes contas, dar as ferramentas necessárias, né, para o distribuidor tá trabalhando e desenvolvendo essas categorias, com planos de incentivos, né, alinhamento de expectativas e uma série, né, de dados que suportem e ajudam o distribuidor a tá desenvolvendo os produtos no ponto de venda. Além disso, acho que é muito fundamental a figura de um executivo presente que participa uh, da operação no dia a dia, né? Que faz esse meio campo muito bem feito entre indústria, distribuidor e é presente também nessas grandes contas, porque, como eu disse, esses clientes valorizam muito a presença da indústria, eles são fundamentais, né, para o desenvolvimento das indústrias
nas regiões que a gente trabalha. Então, um executivo presente que ajuda a gente dentro da nossa estrutura de serviços a levar um melhor serviço e um melhor alinhamento da expectativa da indústria com a entrega do varejo para o consumidor final, acho que faz uma grande diferença. Certo, perfeito. E Pedro, né, na sua visão, o que que costuma aí dificultar essa colaboração e ter um relacionamento mais próximo com esse canal indireto? Né? Se eu te perguntasse assim, o que que definitivamente não funciona nessa relação, o que que você me diria? Olha, acho que o que não funciona é tratar o distribuidor como um tirador de pedido. Isso, sem dúvida, não funciona, tá? Se você tiver essa visão só de que esse canal ele funciona para escoar volume, realmente você não vai conseguir extrair o melhor do que esse canal pode entregar, né? Então, para mim, o distribuidor ele muitas vezes ele tem até mais relevância junto ao parceiro varejista do que algumas indústrias, porque são realidades diferentes. Uma coisa são os grandes players globais, né, multinacionais, enfim, que trabalham em multicategorias, e outras são outras empresas que têm uma capacidade de distribuição menor, né? Então, tem vários desafios. Para uma empresa como a CRS Nacional, eu acabo tendo que também me mostrar relevante para o distribuidor, porque ele trabalha com grandes players globais, enfim, Nestlé, Unilever, etc. Então eu preciso desenvolver uma estratégia de como ser relevante para o negócio dele, né? E quando a gente vai olhar para o varejo, muitas vezes ele consegue oferecer uma solução mais completa do ponto de vista de portfólio do que a própria indústria. Então, isso é um desafio e faz muita diferença no relacionamento, enfim, na hora de fechar negócio ali e conseguir entregar o resultado. Né? Por isso que acho que como o Guilherme falou, né, essa presença da indústria dentro do distribuidor, ela é fundamental, porque a gente precisa, né, ajudar a suportar ali com ferramentas, treinamento, incentivo, enfim, realmente extrair o melhor do que o canal tem para entregar. Né? Exatamente, estar muito próximo os dois, né? Ter um relacionamento muito afinado, né? Entre distribuidor e indústria e estar presente no negócio junto com o distribuidor, não Perfeito. somente deixar os produtos ali e falar, vai vender, né? Você tem que estar junto na parceria. E, Guilherme, ao longo do tempo, assim, que você já trabalhou com diversas indústrias, né? O que que você pôde aprender para evitar e mitigar esses desafios de comunicação, desafios de execução, né, e de alinhamento com a indústria, né? O que que você aprendeu para mitigar esses pontos? Eu acho que é muito assim, de realmente é, muito da indústria se organizar na forma que ela vai ajudar o distribuidor a prestar esse serviço, né? Então, é, saber colocar as pessoas certas no lugar certo, então, né, ter a figura aí, igual eu falei, de um executivo que seja presente e não só presente, né, em reuniões, em alinhamentos, mas presente com a equipe, igual o Pedro bem mencionou, né? Esteja em rota, entenda as necessidades, faça adequações de mix, de incentivos, de campanha, está sempre ativando, né, novas campanhas, incentivando os vendedores e a equipe a tá desenvolvendo as marcas, desenvolvendo os produtos, né? A gente entrega uma capilaridade de oportunidade de desenvolvimento de negócio para a indústria muito boa, né? Com equipe de merchandising, equipes exclusivas, vendedores aí no varejo. A gente trabalha com duas pastas no varejo, para dar mais foco aí para cada fornecedor. Então, uma indústria que entende, né, essas ferramentas que a gente entrega e sabe trabalhar muito bem elas, normalmente se destaca aqui dentro. Então, acho que passa muito por isso, né, de como a indústria vai abordar e qual é a estratégia que eles têm para desenvolver aí a marca deles dentro de um parceiro como a gente.
você precisa conhecer a estratégia da indústria, né? Precisa entender como que eles querem chegar com a marca no ponto de venda, como que eles querem fazer a comunicação, como que tem que atuar com a estratégia. E aí tem uma questão de comunicação, né? E como que vocês alinham essa comunicação entre indústria e distribuidor, né, Pedro? Como é que você fala lá para o seu distribuidor? Como que você leva esse alinhamento estratégico da sua marca para o distribuidor? Como que é esse papel da comunicação? Eu acho que como você falou, né, tem um papel grande de dividir a estratégia com o parceiro, né, com o distribuidor. Então, como eu falei, você não adianta só ter conversas sobre volume e preço. Você tem que realmente dividir ali a estratégia, comunicar para que ele entenda que ele faça parte, né, disso e possa entregar os resultados de uma forma consistente. E aí, pensando, acho que na linguagem para que isso aconteça, a questão de compartilhamento de dados ela é fundamental. Né? E aí eu estou falando de dados, lógico, qualitativos da estratégia, mas também quantitativos de resultado. Né? Eu acho que a própria Emitrix historicamente transformou o canal, né, nos oferecendo aí ferramentas de compartilhamento de dados, mas é fundamental que a gente tenha essa parceria e esse compartilhamento de oportunidades para que a coisa possa funcionar de uma forma consistente. Senão você não engaja, né? Se você não mostrar como todo mundo vai sair mais feliz no final dessa conversa, você não vai conseguir engajar nem a força de vendas do distribuidor, nem o próprio distribuidor, nem o cliente dele lá na ponta, né? Perfeito, perfeito. Os dados, eles direcionam o dia a dia, né? E contra fatos não há argumentos, né? Já diz o ditado, né? Mas se a gente pensar, né, esse compartilhamento de informações, às vezes o distribuidor não quebra o dado dele, né? Ou você não consegue ter ali a informação para quem ele está vendendo, né? Como que você vê isso, Guilherme, nessa dinâmica de mercado, em você compartilhar o seu dado com a indústria, como que você considera essa dinâmica? Eu acho fundamental, né? Eu acho que dados realmente movem o negócio, até quando a gente vai começar com novos fornecedores para ter um alinhamento de expectativas, não só de expectativas, mas como que a gente pode atuar melhor e as oportunidades que a gente tem com cada um dos fornecedores. Como a gente trabalha com diferentes pastas e diferentes segmentos, muitas vezes novos entrantes, eles têm muita sinergia aos produtos, né? Então, acho que o compartilhamento de dados, ele serve justamente para isso, para a gente traçar um plano estratégico de desenvolvimento, né, dessas novas categorias e de novos fornecedores com qualidade aqui, né, para o nosso crescimento e desenvolvimento de negócio junto com os fornecedores. Então, para mim, eu acho que compartilhamento de dados é fundamental, né? E a gente compartilha, sim, e abre os dados para a gente, né, desenvolver de forma proativa e junto com as indústrias um bom resultado. E Pedro, ele compartilhando os dados do distribuidor com você, né? Você tem suas metas também, né? Como é que você trabalha esses dados e utiliza para atingimento das suas metas internas na indústria? Eu acho que a questão do compartilhamento ela é fundamental, porque é, além de você entender se você está colocando o dinheiro no lugar certo, né? Se você está colocando foco, investimento, pessoas, enfim, recurso no lugar certo, ele te ajuda muito também no convencimento na hora de alocar esse recurso. Né? Então, acho que é um ciclo ali constante de aferição de resultado e planejamento. Isso acontece lógico que no calendário em etapas distintas, mas no dia a dia acho que é fundamental que a gente esteja replanejando e corrigindo rota o tempo todo. E os dados é o subsídio para que isso aconteça, né? É, para a indústria, assim, fica muito difícil de você falar de investimento, de plano, se você não conseguir mensurar
qual o retorno que você vai ter, né? Então, é muito importante que essa relação de parceria seja transparente e que as ferramentas aí ajudem, né? Porque no final é dessa forma que você convence as pessoas, né? O mundo, o mundo ele está cada vez mais digital, mas o que move o mundo são as pessoas, e sem as informações, sem os dados para que esse convencimento aconteça, realmente você não vai ser exitoso. E você tem algum exemplo, algum momento que aconteceu que você conseguiu desenvolver é, uma boa execução da sua marca no varejo através do canal indireto, usando os dados, assim, ou historicamente, você teria algum exemplo para passar para a gente? Sim, sem dúvida. Acho que a gente vem trabalhando com os distribuidores da CRS um programa de excelência, né, para os distribuidores estratégicos. Então, uma mecânica ali de investimento por performance. Então, você divide, né, e define as metas em conjunto com o parceiro, e à medida que essas metas vão sendo entregues, você melhora a remuneração, melhora o resultado financeiro de margem do parceiro, né? Então é fundamental que o parceiro tenha capacidade de prestar o serviço e, claro, entendendo, né, que uma operação que presta um serviço é uma operação mais cara, ela precisa ser remunerada pela entrega que ela está fazendo, né? Então, no nosso programa de parceiro estratégico, os dados são a base do programa, né? E como eu falei, uma vez esse objetivo conjunto sendo estabelecido, definido, né? Essa meta ali conjunta sendo definida, à medida que esse resultado vai sendo entregue, a gente aumenta o investimento e melhora o resultado para o parceiro de distribuição. Perfeito. Hoje nós temos muitos dados disponíveis, né? A gente está na era da informação, né? Muitos dados indo para lá e para cá. E o que que vocês acham, como a gente pode extrair melhor esses dados? A inteligência que a gente possa extrair desses dados, né? O que que vocês acham que falta, né? Guilherme, no seu dia a dia como distribuidor, né? O que que você acha que falta para extrair mais inteligência desses dados? Eu acho que a gente tem uma boa absorção de dados, né? Acho que muitas vezes falta um pouco de capilaridade, acho que de número de pessoas para a gente estar analisando esses dados e tratando esses dados. Muitas vezes a gente tem uma massa de dados de vários fornecedores, de várias categorias, e a gente não tem a inteligência ou as pessoas necessárias para absorver e extrair e a gente, né, tratar esses dados para isso gerar um retorno para a gente. Quando a gente realiza, né, esse tipo de coisa e muitas oportunidades vêm, né, até com parceiros de longa data que a gente trabalha aí há mais de 10, 15 anos, onde a gente vem crescimento atrás de crescimento, você extrair essas oportunidades, muitas vezes você enxerga oportunidades em novas categorias que muitas vezes você não trabalhava ou dava pouca atenção, e aí a gente cria, né, planos de desenvolvimento para essas categorias, com incentivos para a equipe, desenvolve esses produtos no ponto de venda e colabora de forma positiva aí para a margem final do negócio, para o desenvolvimento dessas categorias para a indústria. Então, eu acho que é fundamental, né, para o desenvolvimento tanto da indústria quanto do parceiro distribuidor, mas muitas vezes falta essa junção de pessoas com essas informações para a gente poder extrair bons insights aí para o desenvolvimento do negócio. E você acha que inteligência artificial pode ser um tema relevante nos próximos anos para a gente trabalhar melhor esses dados e gerar mais inteligência para o negócio? Né? A gente recentemente estivemos na NRF, né? A Nielsen aqui esteve na NRF, e o grande tema foi a inteligência artificial na prática, né? O que que você acha desse tema de inteligência artificial no dia a dia para o distribuidor? Eu acho fundamental, acho que inteligência artificial veio e
para a gente aqui já se tornou parte da cultura da empresa, não só para redução de custos, mas melhoria na eficiência do nosso nível de serviço, né? A gente recentemente participou de um programa de treinamento com uma empresa em São Paulo, onde a gente passou o ano inteiro aí, foram 5 módulos falando sobre inteligência artificial e a revolução da tecnologia no varejo alimentar e no canal indireto. E no fim, né, desse curso, a gente foi para a China, passamos aí uma semana e meia na China, vendo boas práticas do setor, não só, né, de varejo alimentar, mas como, né, os chineses, que são bem evoluídos nessa questão de tecnologia, estão usando inteligência artificial para o desenvolvimento de negócio. A gente já treinou boa parte da nossa equipe interna aqui, tanto administrativa quanto liderança de vendas em inteligência artificial. Então, a gente vem tendo e colhendo bons frutos, né, desses treinamentos, além de parcerias que a gente vem fazendo aí com alguns fornecedores para desenvolvimento de produtos, né, e de soluções com inteligência artificial que vão realmente revolucionar a forma que a gente opera com eles, né? Projetos a longo prazo, mas a gente vem usando e falando bastante de inteligência artificial no dia a dia. Lá na China você deve ter visto muita coisa nova, né? Tem, Muita novidade, né? Você com teria algum certeza. exemplo para falar para a gente do que eles como que eles já estão executando no dia a dia lá da distribuição? Então, a gente viu bastante aplicabilidade de inteligência artificial muito na operação logística, né? Principalmente aí em pilhadeiras, a forma que eles fazem picking, separação de produtos, ressuprimento, eles usam bastante inteligência artificial nesses processos. Muitas vezes, como é alguma coisa, né, de início ainda um pouco embrionária, o custo inviabiliza, mas a médio e longo prazo aí até diria possivelmente curto prazo, acho que é uma realidade que vai vir para o setor e deve revolucionar a forma com que a gente opera aí supply chain, entrega, ressuprimento e logística com os nossos fornecedores e com os nossos clientes. Perfeito, perfeito. Bom, a gente vai ter que ter uma mudança aí de mentalidade, né, de competências. O que que você acha, Pedro, olhando para a indústria, quais são as mudanças que precisarão ter para o futuro, né, que a gente vai precisar ter novas competências para trabalhar no canal? Olha, eu acho que uma vez cumprida, né, essa etapa aí de estabelecimento de confiança, compartilhamento de dados, etc., um grande desafio é como fazer a governança disso tudo, né? A indústria, por natureza, ela tem uma característica de olhar um pouco para dentro e querer trazer assim muita tecnicidade para as coisas, né? Ela tem uma característica de às vezes de querer complicar um pouco as coisas, né? Então, eu acho que uma competência aí muito relevante e cada vez mais para o futuro, e acho que a IA vai nos ajudar muito nisso, é como extrair o que é mais importante, né? Como, enfim, ser um pouco mais simples e efetivo. Então, acho que a IA pode nos ajudar bastante do ponto de vista de como comunicar o mais importante, como extrair o que é mais relevante, né? E aí as aplicações acho que são diversas, né? Como o Guilherme falou, tem muita aplicação logística hoje acontecendo. Eu acho que tem uma oportunidade grande de assistentes de suporte à venda, para que consiga ali rapidamente, no momento da negociação, trazer o que é o histórico do cliente, trazer, enfim, a situação de crédito dele de uma forma rápida ali, automatizada, para que ele possa tomar a decisão mais acertada, né? E de recomendação mesmo de abordagem de oferta, né? Porque a IA, eu acho que a capacidade de processamento dela, ela já superou o ser humano em muitos aspectos, né? Então, trazer toda essa parte de histórico e entendimento ali, status de cada cliente neste nível de granularidade alto, né? Que é do ponto de venda, do pequenininho ali, do 1 a 4, etc., vai realmente dar tração e fazer a gente
oferecer o que realmente o parceiro ali está precisando, né? Perfeito, perfeito. E como que vocês enxergam, então? A gente tem uma dinâmica mudando, né, da inteligência artificial chegando, essa necessidade de mudança de competência. E como que vocês enxergam 2026, 2027 para o canal indireto, né? Gui, na sua visão, quais são as expectativas aí para esse ano e para o próximo ano? Eu acho que é um ano, vai ser bem positivo, né? A gente está com boas expectativas aí para o ano de 2026, né? Um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo, então a gente acredita um ano aí bem movimentado no varejo, né? Com bastante fluxo financeiro aí, né? Então uma perspectiva de queda na taxa de juros, então a gente acredita que vai ser um ano positivo, a gente tem boas expectativas com os nossos fornecedores, mercado crescente de mercearia, a gente tem alguns deveres de casa em alguns fornecedores que a gente precisa restabelecer, né, um crescimento de um ano de 2005 que foi um ano difícil, mas a gente vem com boas perspectivas, acho que vai ser um ano bem positivo, né, começou um ano muito bom para a gente, então, tem tudo aí para a gente entregar mais um ano de bom crescimento. Perfeito. Você colocou aí, realmente 2025 foi um ano que não foi muito fácil para todos, né? Foi um ano difícil, uma questão de juros altos, né? Fechando o ano a 15%, uma inflação que acabou fechando dentro da meta, mas em muitos momentos do ano uma inflação alta, e um ano com muitos desafios. 2026 vem um ano aí com muitos feriados, né? Temos pelo menos 12 feriados, dependendo da região, tem até mais, né? Um desafio de clima também, que um pouco incerto, né? Na sua visão, Pedro, esses fatores, o que que você espera de 2026? Eu acho que além dessa parte, vamos dizer, mais macroeconômica, né, que o Guilherme comentou, taxa Selic, etc., para o mercado de bebidas, especialmente, a gente teve um desafio grande que foi a crise do metanol, que aconteceu aí no segundo semestre, né? Então foi um ano bem desafiador. Agora, para 26, como você falou, a expectativa é de retomada, né, de uma grande virada, principalmente com esse aumento de momentos de consumo na categoria, que vai acontecer nesse grande número de feriados, né, que a gente tem esse ano, mais feriados prolongados aí, e também com a questão da Copa do Mundo. A gente tem esse ano um formato de Copa aí com mais jogos, né? Então são mais oportunidades de venda e mais oportunidades de consumo. Então isso deve trazer uma tendência de crescimento aí para a bebida. Além disso, tem os desafios de comportamento do consumidor dentro da categoria, né? Para o mercado de bebidas, o não alcoólico, o zero álcool, ele é cada vez mais relevante, né? Uma coisa que não é exatamente uma novidade, existe bebida zero álcool já há muito tempo, mas nos últimos 2 anos essa tendência acelerou bastante e tem se tornado aí cada vez mais importante, e também a tendência de saudabilidade com zero açúcar, que é outra coisa que tem mudado bastante o perfil do consumo do consumidor de bebida alcoólica, né? A busca por produtos mais saudáveis, que entreguem o benefício, enfim, do bem-estar, da celebração, mas ao mesmo tempo não estraguem o treino da manhã seguinte, né? Então existe uma preocupação aí com o consumo exagerado de bebida alcoólica, que é algo que a gente tem responsabilidade e tem sempre que cuidar, né? Para estimular o consumo responsável, e também a questão de saudabilidade, consumo de açúcar, enfim, de ter produtos feitos produzidos com matéria-prima mais naturais, né? Enfim, mais fruta e menos insumos aí, conservantes químicos na composição.
Perfeito. Você colocou diversos fatores legais, né? Vai ser um ano 2026 que não vai ser um ano batido, igualzinho, né? O ano inteiro ele vai ser movido por eventos, né? Nós temos um carnaval cedo, o que é bom para vocês em bebidas, né, Pedro? Um carnaval agora, daqui a uma semana praticamente, né? Você deve estar aí a milhão vendendo, né? Buscando distribuir os produtos. É um grande pico, né, de consumo para nós. A gente vem com um lançamento importante aí na categoria de cidra, levando o produto para uma ocasião de consumo diferente, né, Uhum. saindo um pouquinho ali do final do ano, do Natal, do Ano Novo, e num formato diferente de long neck, marcando presença aí num carnaval, um outro grande momento de celebração, mas de uma forma diferente do que a gente faz historicamente. Então, é um momento de transformação para a companhia e de transformação para o mercado. A gente precisa ser muito inteligente e contamos com a ajuda aí dos parceiros, como o Guilherme, como a Diso, para nos levar para essas novas ocasiões e fixar nossa presença lá nessas oportunidades que o mercado está trazendo. Perfeito. E aí, dentro desses eventos do ano, nós temos aí a Copa do Mundo, como você falou, uma Copa do Mundo longa, que tende as pessoas receberem as pessoas em casa, porque os jogos serão à noite, ou fazer happy hours, né? E no final do ano temos eleições que também tem talvez uma injeção de dinheiro na economia que pode também movimentar o mercado, né? Então é um ano movido por eventos, né? E voltamos aos dados, e os dados são extremamente relevantes para a gente acompanhar esse ano inteiro, né? Guilherme, como que você vê, como que os dados Emitrix eles podem contribuir com essa dinâmica entre vocês? Acho que eles são fundamentais, né? Igual eu comentei anteriormente, né? Os dados são a base do nosso negócio, né? Eles moldam aí como que a gente vai estar atuando, as oportunidades que a gente tem, né? De desenvolvimento, o que que a gente está entregando de forma positiva aí no mercado, de desenvolvimento de produto, né? Entrega de resultados e o que que a gente tem aí, né? De oportunidades. Então, a capilaridade e o nível dos dados, né? O mais destrinchado possível ajuda bastante a gente aí a fazer o planejamento junto com as indústrias, né, para o ano de 2026 e enxergar todas as oportunidades que a gente tem para o desenvolvimento dos negócios. Perfeito. E você, Pedro, para a indústria, olhando para a indústria, né? Tendo os dados Emitrix, as informações NIQ, né? O que que você acha que a gente pode contribuir no seu dia a dia? Olha, eu acho que contribui bastante, né, nas fases aí de planejamento, né, para entender o histórico, etc. Mas fundamentalmente, eu acho que vocês podem nos ajudar a ter estimativas mais assertivas, né, tanto de como entender como que vai acontecer essa demanda, né, para a gente buscar a eficiência operacional cada vez mais assertiva, né. Então o compartilhamento das informações, os controles de estoque, as informações de giro, quer dizer, a gente pode aprofundar aí numa série de detalhes, mas a gestão dessas informações ela vai ser definitivo para que a gente consiga operar de uma maneira mais eficiente, né? No final, todo mundo busca uma melhor eficiência operacional aí, enfim, controle de estoque e operação de margem mais saudável para toda a cadeia, né? Perfeito, perfeito. Bom, gente, conversa tá excelente. Ficaria aqui o dia inteiro batendo papo com vocês dois, né? Muito, muito gostosa a conversa. Mas a gente aqui precisa terminar, né? O nosso bate-papo e a gente conseguiu perceber o quanto o canal indireto é relevante, é importante para o desenvolvimento da marca, desenvolvimento da indústria, né? Num país tão grande como o nosso, para ter capilaridade no pequeno varejo, né? O distribuidor ele tem um papel fundamental, né? O que o Pedro falou lá no início, né? Ele é mais do que relevante, ele é fundamental, ele é necessário para o desenvolvimento da indústria e das marcas, né? Vimos que tanto tecnologia é importante, mas o treinamento de pessoas, né, Guilherme, ter as pessoas bem desenvolvidas, capacitadas para estar no mercado, né, ali fazendo, desde o promotor, o vendedor, o executivo, bem orientado com a estratégia da indústria,
também é muito importante para essa dinâmica, né? E os dados são o que permeia toda essa cadeia para poder dar o direcionamento e a assertividade na execução, né? Então, a gente aí podendo contribuir a Emitrix junto com a NIQ, podendo contribuir com dados tanto do canal indireto como do canal direto, como podendo falar um pouco do perfil do consumidor para vocês, pode agregar bastante no dia a dia. Deixo agora para os nossos comentários finais. Qual dos dois querem começar? Vamos começar por você, Pedro. Você dá aí suas considerações finais. O que você quer deixar para o pessoal que está nos ouvindo? Muito bem. Pessoal, assim, como mensagem final, eu, de novo, gostaria de agradecer muito aqui o convite, né, tanto a Emitrix quanto a NIQ. Obrigado aí pelo tempo, obrigado pelo Guilherme aqui como a Diso compartilhar o conhecimento, as experiências conosco. Pietro, muito obrigado por estar aí conduzindo o papo, acho que foi bem salutar para a indústria, como eu falei no início, importante que a gente faça isso com mais frequência. E para, acho que, 26, a mensagem final é a importância do canal é fundamental, né? A importância para o negócio e para a construção da categoria, para a construção das marcas. Acho que o distribuidor ele tem um papel não só de fazer volume, construir faturamento, mas sim também de educar o mercado, né? De aplicar as estratégias da indústria e fazer com que isso seja executado, vire realidade no ponto de venda. Então, para isso, o canal é fundamental. A mensagem otimista que fica para o ano, como a gente já comentou, de oportunidades de consumo, mais feriados, Copa do Mundo, quer dizer, vai ser um ano bem melhor do que 25. Para a CRS, é um ano também muito importante. A CRS é uma empresa nacional e em 26 está completando o seu centenário. Então, são 100 anos de história, o que nos traz bastante orgulho. São poucos exemplos que a gente tem no Brasil de uma empresa centenária que continua sólida na boca do consumidor e sinônimo de categoria, como são as marcas da Cerezer, né, da CRS, como a Cidra Cerezer e a Chuva de Prata. Então, é isso. Muito obrigado e seguimos juntos. Perfeito. Muito obrigado, Pedro. E Gui, quer deixar também suas considerações finais? Igual o Pedro, né? Queria agradecer mais uma vez aí vocês pelo convite, Pedro e Pietro aí pela participação. E igual o Pedro falou, o canal indireto acho que é fundamental para o desenvolvimento do varejo no Brasil, né? É um Brasil bastante fragmentado, igual eu falei, quando se trata de varejo, muitas redes com grande relevância regional que colaboram para o desenvolvimento das indústrias, né? E eu acho que o parceiro distribuidor que consegue oferecer um portfólio, uma gama de serviços, né, de qualidade, tanto de back-office, né, com estruturas internas, mas também, né, na ponta ali, com os vendedores, promotores, uma logística alinhada, acho que fazem total diferença e ajudam aí no desenvolvimento das indústrias, das marcas e das categorias aí, trazendo mais rentabilidade e qualidade no serviço para o varejo como um todo. Então, acho que o canal indireto é fundamental, principalmente num país como o nosso. Perfeito. Bom, agradeço bastante a vocês dois grandes parceiros. Obrigado pela conversa, né? Gostaria de desejar que em breve a gente volte a conversar em outros episódios, né? E principalmente contem conosco, Emitrix e NIQ, né? Para aqueles que estão nos ouvindo, tanto do lado da indústria como do lado da distribuição, temos hoje soluções que integram esses dois mundos, né, de entendimento do consumidor, canal direto e canal indireto, e que pode ser muito útil no dia a dia e no desenvolvimento do canal para todos, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.